que na verdade é a grande realidade da nossa vida em Cristo Jesus, né? Eu vou estar já compartilhando uma parte da tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou estar compartilhando essa tela com vocês aqui, com a ajuda, sim, claro, da Carol, né? Que sempre dá essa força para a gente aí. Tá ok? Deixa eu me colocar aqui primeiro. Muito bem. Então, a gente tem aí, irmãos, a nossa proposta de trabalhar com vocês essa dinâmica nesse projeto, nesse braço que é um braço capacitador do MC4, esse projeto tão maravilhoso que tem surgido, e as reflexões, de fato, são para que elas se tornem principal que nós estamos observando é que o evangelho ele é prático. Embora a gente tenha um tempo de estudo, e é necessário termos o estudo da palavra do Senhor, mas a verdade é que o evangelho é prático. O desejo do meu coração, nesse tempo que nós vamos passar aqui, é que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa sempre refletir sobre a nossa vida pessoal com Ele, a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, a nossa vida com o Senhor. E nós estamos aí com essa proposta, né, que é aí a convicção número 3, que é como se faz um discípulo. E a gente está usando aí como base uma das literaturas indicadas, que é o Projeto Videira. Esse livro que, inclusive, vai ser sorteado daqui a pouquinho, que é o Projeto Videira, e a gente vai estar trabalhando com vocês sobre essa dinâmica de como se faz um discípulo. Para a gente começar essa dinâmica de como se faz um discípulo, a gente vai estar dividindo em grupos, né? A Carol vai estar dividindo os grupos, e vocês estarão ali compartilhando de forma objetiva. Eu peço que os irmãos que estiverem no grupo, eu sei que quando a gente começa a falar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai se empolgando, a gente vai falando, a gente vai, né, fluindo, mas eu peço que no grupo, normalmente são 5 até 7 integrantes, que vocês permitam que os outros também compartilhem de forma rápida e objetiva a experiência de vocês. A pergunta é simples para vocês começarem a trabalhar com vocês. Você já fez um discípulo? E como você fez esse discípulo? Simples assim. Você já fez um discípulo? E como você fez esse discípulo? Então, compartilhe aí. Carol, marca aí para mim 8 minutinhos. 8 minutos, sem problema. Pode ser de 8 ou até 10 minutos, se quiser. Não tem problema. Deixa o pessoal falar um pouquinho. É bom eles interagirem, conhecerem, tá? Ok, pastor. Bom? Abrindo, então. Muito bom, queridos. Bom, conversando. Eu quero acreditar que vocês compartilharam um pouco dessa experiência, talvez, de já ter feito um discípulo, né? E para alguns, talvez a resposta ou a palavra tenha sido não. Eu não consegui fazer um discípulo, eu nunca fiz um discípulo, mas eu quero dizer para todos aqueles que aqui estão, que se você entregou a sua vida a Cristo Jesus de fato, se você nasceu de novo, você tem condições, sim, de cumprir o mandamento de Jesus. É possível fazer discípulos. Essa é uma realidade. Jesus ordenou, e se ele ordenou, é porque era possível, mesmo vivendo o impossível da parte do Deus Todo-Poderoso, tá ok? Então, a nossa convicção de hoje, como se faz um discípulo, a gente vai estar aqui trabalhando com vocês, e você vai me acompanhando aí nos slides, se eles trocarem, que eu estou clicando na setinha aqui, tá bom? Ok, convicção 3, como se faz um discípulo. Tá legal, vamos lá. Gente, olha só. A gente precisa entender qual é o
método ou meio que Deus está resgatando ou reunindo o seu povo para o reino do seu Filho. Eu quero lançar aqui para vocês, apresentar para vocês aqui, pelo menos 2 pressupostos que vocês precisam guardar no coração de vocês nessa dinâmica real e possível de se fazer discípulo. Como se faz um discípulo? É tudo muito complicado? É tudo muito difícil? Não, não é difícil, não é complicado. É simples, porém é um grande desafio, tá ok? Então, a gente vai trabalhar aqui com vocês 2 pressupostos que você precisa guardar no seu coração dentro dessa dinâmica de como se faz um discípulo. Bom, o primeiro deles é que Deus é o agente dessa obra. É Ele quem realiza o resgatar, o reunir. É Deus, o método, os meios, a forma. Isso pertence ao Senhor. Ainda que nós possamos participar, a gente faz menção até mesmo da própria fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que, de fato, eu posso até plantar, outro pode regar, mas crescimento só é produzido por uma ação de Deus. Então, o que eu preciso que vocês guardem no coração de vocês é que nós estamos aqui utilizando, sim, de um estudo, utilizando de um encontro, utilizando de uma ferramenta, mas os métodos, as atividades, o desempenho que eu e você possamos ter na dinâmica de fazer discípulos, isso jamais estará acima da vontade e da ação de Deus. É exatamente a vontade e a ação de Deus que vai nos permitir participar desse processo. Agora, Deus é o agente, é o sujeito ativo desta obra. Quem dá o crescimento é Deus. Não são métodos humanos, não são técnicas humanas. Nós estamos falando aqui de uma realidade sobrenatural, de uma realidade divina, que é a realidade de um discípulo. Esse discípulo não é discípulo de um outro mestre humano, que nós aprendemos na aula passada, que o discípulo é, de fato, um seguidor, é alguém que precisa aprender. Mas na dinâmica do reino de Deus, você vai aprender com o próprio Deus. Então, essa realidade é uma realidade acima de qualquer realidade técnica, método humano, ainda que nós possamos participar desse processo. Então, o primeiro pressuposto é que Deus é o agente, é Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. E o segundo pressuposto é que Deus ele concedeu os meios para se fazer discípulos. Quando o nosso Senhor Jesus disse para fazermos discípulos, é com certeza, desde esse primeiro momento, ele já nos concede os meios para fazer discípulos. A grande questão, irmãos, é que, por algum motivo, ou é negligenciado, ou entendemos errado, ou simplesmente fazemos um mau uso desses meios. E aí eu quero chamar a atenção de vocês nesses 2 pressupostos iniciais, que ele é o agente e que ele concedeu os meios. Se ele é o agente e ele concedeu os meios, e nós entregamos a nossa vida a ele, é possível a todos nós, todos. Não é só para pastores, não é só para mestres, não é só para líderes, é para todo cristão. Ele tem capacidade em Deus, nos meios dados por Deus, para fazer discípulos, ok? Guarde isso no seu coração. E você vai ver que, na prática, isso é possível e você vai, assim, glorificar o nosso Deus. Como se faz discípulos? Nós temos aqui a base principal do texto para fazer discípulo de todas as nações, Mateus capítulo 28, na grande comissão, do versículo 18 até o versículo 20. Mas nós não encontramos nesse texto
alguns detalhes desse processo. Como é que a gente vai fazer? E a gente não tem. Então, a gente sempre vai usar a Bíblia como a nossa principal plena fonte de informação, plena fonte de revelação do Deus Todo-Poderoso. E nós temos a proposta aqui com os irmãos, que os irmãos possam observar o texto também narrado por Lucas, nas palavras do Senhor Jesus, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos encontrar aqui alguns apontamentos no próprio Senhor Jesus dessa dinâmica de como se faz um discípulo, tá bom? Então, você vai ler aí Mateus 24, 45 ao 49. Você pode acompanhar na sua versão ou simplesmente acompanhar com a gente aqui no slide. E as palavras do Senhor Jesus foram: então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse: vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Olhando para esse texto, irmãos, nós conseguimos aqui ter alguns apontamentos do que é extremamente necessário na dinâmica de como se faz um discípulo. Se eu disse para vocês que Deus é o agente e ele nos deu os meios, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, que é um meio pelo qual o Senhor nos concede entendimento para fazer discípulos, aquilo que é necessário para nós desenvolvermos essa dinâmica, que também concordo, a nossa ideia como cristãos é fazer discípulos. E você vai ver como é simples essa dinâmica do discipulado, tá ok? Bem, 3 necessidades foram apontadas pelo Senhor Jesus para os seus discípulos. 3 necessidades que foram profetizadas acerca de Jesus e acerca da dinâmica da sua obra em toda a terra. Primeiro, que o Cristo padecesse. O Cristo deveria morrer, ele deveria sofrer, mas também que ele ressuscitaria dentre os mortos. E essa realidade que ele padeceu, ele sofreu, ele se apresentou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que ele ressuscita dentre os mortos, a partir dessa realidade, em seu nome, seria então pregado para que o arrependimento, a remissão dos pecados, a redenção da humanidade fosse uma realidade a partir de Jerusalém, indo até os confins da terra. Então, isso é simples, todos nós praticamente sabemos disso. O que é o Evangelho, senão as boas novas de salvação, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De que agora a morte, ela não tem que ser temida. Ela foi vencida por Jesus. E a vitória de Cristo sobre a morte dá a ele também condições e poder para perdoar os pecados da humanidade e trazer a redenção ao ser humano. Isso é extremamente importante, queridos. Por quê? A gente olha ali para o texto de Lucas e a gente vê que Jesus ele fala que essa realidade seria possível através da ação e atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Deus é o agente e ele nos deu os meios. Nós já estamos aqui apontando duas questões importantes. Primeiro, a palavra já havia profetizado a realidade da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e de que em seu nome seria pregado para a remissão e a redenção de toda a humanidade. E agora nós temos no texto também a presença do Espírito Santo, aquele revestimento de poder necessário para que esse processo seja de fato vivenciado pela vida de cada um dos seus discípulos para alcançar a humanidade. Então,
Quando nós vamos encontrar o derramamento do Espírito Santo, nós vamos ver uma igreja, ou seja, discípulos de Jesus, iniciando esse processo. Você vai encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, esse padrão onde está escrito: depois de anunciar o evangelho naquela cidade, ali em Derbe, e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Espera aí um pouquinho. Olha só, eles foram ali, pregaram o evangelho e retornaram fazendo muitos discípulos. Como que eles conseguiram fazer muitos discípulos em tão pouco tempo? Deus é o agente e ele deu os meios necessários para que se faça discípulos. O evangelho é pregado, os discípulos são feitos, fortalecidos e encorajados a continuar até o fim. Vou repetir: o evangelho é pregado, os discípulos são feitos, fortalecidos e encorajados. O que eu gostaria muito de destacar para vocês, e enquanto o pastor Márcio estava ministrando a primeira aula, eu vi ali alguns comentários no chat, algumas perguntas sendo feitas, e achei interessante porque a gente vai entrar nesse ponto aqui agora. Devemos, não mestres, ok? Devemos fazer discípulos e não mestres. Irmãos, eu quero aqui abrir o meu coração com vocês, porque todos nós estamos sendo ministrados, é que, observando o desenvolvimento do que hoje é chamado de discipulado, parece que há uma ideia, irmãos, de que nós precisamos formar pessoas que são capazes de compreender todos os aspectos da vida cristã, para então se tornarem capazes de fazer novos discípulos de Cristo. E, na verdade, não é bem assim. Tanto tempo, tanto recurso, tanta energia são gastos para fazer o que não é discipulado. A ideia que eu vejo por aí é de se fazer uma escola de mestres. Nós não fomos chamados e nem tampouco nós fomos autorizados a fazer rabinos, mas sim discípulos. São testemunhas pela fé de um Cristo ressurreto que perdoa pecados e pode conceder a redenção à humanidade. Então, veja bem, irmãos, acompanhe, por favor, comigo o pensamento simples de como se faz discípulos. Deus é o agente, ele concedeu os instrumentos necessários, os meios necessários. Nós temos a palavra que havia sido profetizada, nós temos a atuação do Espírito Santo. A questão é muito simples. Como se faz discípulos? A gente faz pregando a palavra para que as pessoas creiam que Jesus Cristo ressuscitou. E uma vez crendo na ressurreição de Cristo e de que nesse nome há perdão dos pecados e redenção da humanidade, você já fez um discípulo. Ok? Parece que eu ouvi um glória a Deus. Irmãos, não precisamos dificultar essa realidade. O discípulo é aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou e que em seu nome há perdão dos pecados e redenção da alma humana, ou do ser humano por completo. O discípulo é um seguidor, como nós aprendemos,
Ele vai aprender com Jesus na caminhada. Jesus não preparou plenamente Pedro, Tiago, não preparou plenamente. Ele o chamou a segui-lo. Houve uma pergunta na primeira aula de como a gente passa, então, a ser mestre. A gente não passa a ser mestre. Ok? Nós somos discípulos de Jesus. Ainda que nos dons espirituais, Deus deu também pastores e mestres, mas ali é mestre para ensinar a palavra, no sentido de que esses discípulos precisam aprender mais a palavra do Senhor. Irmãos, ninguém se tornará mestre como Jesus o é. Nós somos apenas discípulos. Então, todos nós que cremos que Jesus Cristo ressuscitou, e todos aqueles que hão de crer que Jesus Cristo ressuscitou, todos nós que vivemos o poder do perdão dos pecados e a redenção da nossa alma, e todos aqueles que acreditarão nisso, são discípulos de Jesus. Tá bom? Bem, pensando assim, eu acredito que já não é mais tão difícil fazer discípulos. Agora, é claro que nós vamos apresentar para vocês aqui algumas questões importantes nesse processo. Embora a palavra do Evangelho seja proclamada, claro, através dos discípulos, você vai observar que há várias referências sobre a palavra de Deus, como se ela possuísse vida própria, poder próprio. Na linguagem bíblica do livro dos Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar aí, a palavra era divulgada de modo que o número dos discípulos de Jerusalém se multiplicava muito, e ali vários sacerdotes obedeciam à fé. Em Atos 12, a palavra crescia e se multiplicava. Atos 13, a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Atos 19, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. É interessante, irmãos, que Jesus ele fez algo que deixou os discípulos, a princípio, apreensivos, mas depois eles entenderam. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Os seus seguidores judeus entenderam que era aquele tempo que ele iria restaurar plenamente a nação de Israel. Por isso, aquela pergunta de Atos, do capítulo 1, é agora que o Senhor vai restaurar? E ele fala, não permite a vocês saberem os tempos que o Pai determinou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que poderia ser desmotivador. Jesus ele não fica com eles. Ele vai para o céu. Como que vai se fazer discípulos de um mestre que não está presente? Eu vou chegar para a pessoa e falar assim, você quer seguir a Jesus? Sim, onde ele está? Ah, ele não está mais aqui não. Como é que eu vou segui-lo? Por isso, a descida do Espírito Santo é de fato necessária. Mas aí começaram então a testemunhar, a proclamar, a divulgar a palavra de Deus. Então, irmãos, é extremamente importante nós entendermos que ninguém vai acreditar na ressurreição de um Cristo que não é visto sem o poder do Espírito Santo agindo em um discípulo que prega a palavra de Deus. Por isso, Deus é o agente e os meios são dados por ele. A nossa participação é algo maravilhoso demais.
Mas olha só, você, discípulo de Jesus que está aí, como você se tornou um discípulo de Jesus? Não foi ouvindo a palavra? Não foi crendo no Cristo ressurreto? Não foi acreditando e recebendo no seu coração o alívio do perdão dos seus pecados? E com isso a esperança da redenção? É simples assim, irmãos. Simples assim. Como se faz um discípulo? Bem, fazer discípulos é obra de Deus, alcançada quando a sua palavra, o seu espírito, operam por meio dos discípulos que pregam para o coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Dá para fazer discípulos ou não dá? Amém ou não amém? A gente só vai precisar entender algumas coisas importantes que a gente quer compartilhar com vocês aqui, tá ok? Então, há alguns elementos, segundo o Novo Testamento, que nos ajudam nesse processo, são capazes de fazer um discípulo. O primeiro deles é a palavra. A palavra, o evangelho, que é, na verdade, a respeito de Jesus, quando ela é proclamada, quando ela é ensinada, ela tem poder para fazer um discípulo. Isso tanto no início da caminhada, quanto na continuidade da vida desse discípulo. Segundo, pelo Espírito Santo, Deus, lembra? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se é remissão dos pecados, precisa ter arrependimento. Então, é o Espírito convencendo, mudando o coração, produzindo. É o povo de Deus, os seguidores de Jesus. São os discípulos que proclamam, e aí orando, encorajando, exortando, edificando. Um outro elemento é que, em meio a todo esse processo, nós estamos no mundo. E é tão interessante, irmãos, que a luta, o conflito, o sofrimento acompanham todo o processo, pois todo discípulo de Jesus é discípulo nesse mundo mal. Ainda que seja uma realidade, e é fato a realidade que nós aprendemos na primeira aula, nós somos tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas nós vivemos muitas ameaças, tanto de dentro, falsos ensinos, quanto de fora, a oposição, ou as muitas oposições, os corações rebeldes. Tudo isso concorre, atrapalha na prática de aprender a ser um discípulo. Mas é em meio a essa luta, conflito e sofrimento que os discípulos também são aperfeiçoados, tá bom? Então, o discípulo ele é feito pela perseverante proclamação da palavra de Deus, pelo povo de Deus, na dependência do Espírito Santo. Tudo isso em muita oração. É basicamente isso, irmãos. Simplesmente isso. E, infelizmente, a igreja, por muito tempo, ela perdeu de vista esse método simples. E começa a criar métodos complicados, tentando fazer com que um cristão, primeiro, ele se sinta seguro no seu muito conhecimento, para depois começar a falar de um Cristo ressurreto, que perdoa pecados e que traz redenção à alma humana. Tudo isso, eu acredito que, se não todos, mas a maioria de nós, já sabemos, desde o início da nossa caminhada cristã, que Jesus ressuscitou, que ele perdoa pecados e que ele traz redenção à alma humana. Então, pela palavra,
eu não tenho desculpas falando, mas eu não sou um mestre para fazer discípulos. Não, você é um discípulo chamado para fazer discípulos do Mestre Jesus, aquele que ressuscitou, que perdoa pecados e que traz redenção à alma humana. Na nossa proposta dessa literatura, que daqui a pouco vai ser sorteada e você vai ter esse livro também, há aqui uma observação interessante, a gente gostaria de passar isso para vocês aqui, que são os 4 P's. A proclamação da palavra, isso de várias maneiras, a prece dependente do Espírito Santo, as pessoas cooperadoras de Deus e a perseverança passo a passo. Nós vamos falar desses 4 pontos aqui, porque eles precisam ser observados nessa dinâmica simples, mas poderosa, de como se faz discípulos. Primeiro, a proclamação da palavra em várias maneiras, ou de várias maneiras. Talvez um dos aspectos que atrapalha o entendimento de como se faz discípulos é que as pessoas pensam que a palavra que faz discípulos ela é proclamada só no púlpito. E se ela é proclamada só no púlpito, então fazer discípulos é uma responsabilidade do pastor, do pregador, de quem tem o dom da palavra em púlpito, quando, na verdade, não é assim. A palavra pregada no púlpito pelos pastores, pelos líderes, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a proclamação da palavra, de várias maneiras, é uma forma eficaz para fazermos discípulos. Como se faz discípulos? Anunciando a palavra. Porém, não apenas aquela que é trabalhada em púlpito, mas a palavra de Deus que é proclamada pelos discípulos que conhecem o Cristo ressurreto, que perdoou seus pecados e que está redimindo a sua vida. Tim Keller vai dizer que o evangelho não é somente o ABC da vida, mas o A a Z da vida. Nós precisamos trabalhar a palavra de Deus, não é no início da nossa caminhada, é no início, é durante, sempre. Só que o que a gente precisa trabalhar é uma maneira de se proclamar a palavra de várias formas. Olha, irmãos, a nossa proposta, e eu acredito que seja uma proposta maravilhosa, a partir desses encontros, a partir desse treinamento, a partir desses momentos que nós estamos falando, é que nós precisamos ver florescer a cultura bíblica em nossas igrejas no maior número possível de situações. Deixa eu explicar. Eu não sei quantos aqui praticam esporte. Aí foi falado aí logo na primeira aula dos perebas. Tudo bem. Eu não sei quantos aqui praticam esporte. Talvez você jogue um vôlei, talvez você jogue um futebol, talvez você pratique uma natação, mas qualquer oportunidade coletiva, você já pregou a palavra do Senhor durante um jogo de futebol? Não deu tempo de pegar a Bíblia, né? Não dava para pegar lá rapidinho o texto bíblico lá, numa hora que Deus te deu uma oportunidade, abrir lá. Mas você não é um discípulo de Jesus? Você não conhece a palavra de Deus? Nós precisamos entender que a palavra, a Bíblia, ela deve ser falada, lida, estudada, pregada, explicada, ensinada, discutida, memorizada, orada, cantada, meditada em vários momentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela deve realmente ser marcante em todos os momentos da nossa vida. Não que você, em todos os momentos da sua vida, você vai ter ali a palavra, o livro. Claro que hoje, né, a gente tem a Bíblia que a gente liga.
não é? Você está com o celular rapidinho, você vai ali, lê a Bíblia, mas a nossa maneira de falar, como nós falamos a palavra do Senhor em momentos, em circunstâncias que nós não estamos no templo, que nós não estamos em um estudo bíblico, mas que a palavra de Deus precisa ser proclamada para que novos discípulos sejam de fato, nasçam, surjam. E a palavra de Deus tem poder para fazer isso. E o Espírito Santo vai usar a palavra como espada, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai entrar no coração das pessoas. E você, meu querido irmão, é o discípulo de Jesus que ele deseja usar em muitas circunstâncias. Se nós começássemos a trabalhar mais essa cultura bíblica de falar a palavra do Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, eu tenho certeza que muitos discípulos iriam surgir. E aí, irmãos, a gente tem que trazer para a observação das Sagradas Escrituras. Um dos sintomas de uma cultura congregacional fraca em fazer discípulos é que o sermão ou a mensagem não ultrapassa o domingo. Não chega em outros contextos e outras instâncias da vida fora do culto no templo. Isso é uma cultura fraca em fazer discípulos. Quando nós ouvimos uma mensagem maravilhosa no domingo, glória a Deus por mensagem, guardar no seu coração e vai vivê-la no dia a dia. E vai compartilhá-la no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de amizade, no seu círculo. Você vai começar a falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, de várias maneiras. Eu sei que tem alguns irmãos que têm uma capacidade de memorização. Eu não tenho tanta capacidade de memorização de textos bíblicos. Mas, uma vez que você conhece o Senhor, você segue o Senhor, você conhece a palavra do Senhor, talvez você use uma linguagem um pouco diferente da linguagem da Bíblia que você tem, seja ela edição contemporânea, século 21, mas você vai falar da palavra do Senhor. Irmãos, os primeiros discípulos não carregavam a Bíblia, mas eles eram testemunhas vivas, oculares alguns, do Cristo ressurreto, que perdoou seus pecados e que trazia redenção para a sua alma. Então, é muito importante nós entendermos que a palavra precisa ser proclamada de várias maneiras. O que você não tem direito, o que você não tem autoridade, é mudar a palavra. Ok? Você pode usar termos sinônimos, você pode trabalhar uma maneira diferente sem ferir o ensinamento das Sagradas Escrituras. É isso que muitos faziam como discípulos no primeiro momento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Quando a gente proclama, irmãos, qualquer verdade acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do futuro, da era vindoura, até mesmo acerca de nossas próprias vidas. E nós trabalhamos algumas promessas bíblicas, exortamos as pessoas na sua maneira de viver, nós promovemos o encorajamento através das Sagradas Escrituras, sempre com base em princípios bíblicos, nós estamos falando a palavra. E é essa palavra que é o primeiro P, a proclamação da palavra de várias maneiras. E a gente precisa se abrir para essa realidade, para essa dinâmica do Senhor. O segundo P é a prece dependente do Espírito Santo, ok? Como a gente falou, irmãos, o Espírito Santo foi deixado, foi derramado, ele vem para habitar em nós para que a gente possa fazer discípulos. Nós temos que depender do Espírito Santo nesse processo.
há uma proposta aqui na nossa literatura, no projeto Videira, que as igrejas poderiam muito bem usar esse texto que está aí à sua frente, a primeira epístola de Pedro 1, verso 10 a 12, como seu lema. E o texto ele tem alguns destaques que eu coloquei para vocês. Qual será o tempo, ou qual será a ocasião que o Espírito de Cristo ele realmente trabalha na compreensão humana sobre os sofrimentos que Jesus precisava passar e a glória que viria depois desses sofrimentos? Porque é pelo Espírito Santo enviado do céu que, de fato, se prega o Evangelho. E aí foi dito pelo pastor Márcio, na nossa primeira aula, que a ideia não é apenas você trabalhar informações. Paulo usa essa defesa dizendo, eu não falei para vocês com palavras apenas humanas, mas com o poder de Deus. E se existe uma coisa que marca a vida de um discípulo de Jesus, é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é uma realidade na vida dos discípulos de Jesus. E nós temos que depender do Espírito Santo. E é interessante que quanto mais você depende do Espírito, mais você confia no Espírito. E quanto mais você defende e confia, mais você se entrega ao fluir do Espírito. Existem momentos, irmãos, na vida de um discípulo de Jesus trabalhando para fazer novos discípulos, que você vai depender totalmente do Espírito Santo, que prepara as circunstâncias, que prepara o coração das pessoas, para que no momento certo você, que é discípulo, fale, proclame a palavra na dependência do Espírito Santo. Irmão, confie nisso. Creia que isso é possível, porque isso realmente acontece na vida dos discípulos de Jesus, ok? Esse plano de salvação, ele havia sido anunciado pelos profetas. O cumprimento veio também através da vida de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. E quando você proclama tudo isso, aquilo que havia sido profetizado, o que foi realizado em Cristo Jesus e que ele ressuscitou, quando a pessoa crê nisso, esse é o Evangelho. É isso que nós precisamos proclamar. É assim que se faz discípulos. O discípulo ele vai precisar aprender na caminhada? Vai. Eu estou aprendendo, vocês também. Mas isso é na caminhada. Esse é um processo contínuo. Então, você, meu querido irmão, nossos irmãos estão aí. Ah, poxa, só depois que eu terminar aqui esse curso maravilhoso é que eu vou falar de Jesus. Fale, porque você é um discípulo. Você é alguém em quem Deus trabalha. Nós somos apenas os seus assistentes, os seus agentes. E isso, irmãos, é muito maravilhoso nessa dinâmica tão simples. Olha o que o Espírito Santo trabalha. Ele fala, ele regenera e renova os corações, ele é o penhor da nossa salvação, ele transforma e santifica cada um de nós produzindo frutos espirituais, ou fruto do Espírito. É ele quem traz ousadia à pregação, é ele quem produz a unidade da igreja através dos dons espirituais. A obra do Espírito Santo é vital em todos os sentidos, principalmente em se fazer discípulos de Cristo. Então, você tem a palavra e você tem a sua oração na dependência do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós encontramos uma outra realidade para uma cultura enferma nas igrejas que querem fazer um discipulado, é a ausência da oração. Uma igreja que não ora na dependência do Espírito Santo, ela dificilmente vai fazer discípulos. Porque quando você ora a Deus, em nome de Jesus, pela dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te direcionar a fazer aquilo pelo qual nós estamos aqui para fazer discípulos. Ok? Terceiro P,
são as pessoas cooperadoras. E aí a gente está batendo na tecla, irmãos, de que a agência pelo qual Deus apresenta a palavra no poder do Espírito Santo é a igreja, é o povo de Deus, sou eu, é você, irmão, é você, irmã. Nós somos a agência de Deus nessa terra. Olha que privilégio. Fazer discípulos é uma obra de Deus no poder do Espírito Santo, na pregação da palavra, mas nós recebemos o privilégio de pregarmos esta palavra. E aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, nós não podemos superestimar os nossos esforços. Então, essa linha é muito fina. A linha que pensa, porque eu realizo muitas coisas, então, pelo meu muito realizar, é que serão feitos discípulos. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Com certeza, nós temos a responsabilidade de anunciar essa palavra a toda criatura, mas na dependência do Espírito Santo. Nós não somos os protagonistas desta obra, nós somos coadjuvantes. O protagonista é Deus, do poder do Espírito Santo, usando a sua palavra. Mas é tão bom, irmãos, sermos atores coadjuvantes. Imagine você sendo chamado para fazer um filme. E nós temos aí alguns bons atores aí entre nós, que eu sei. Mas o principal. E aí ele fala, não, você não vai poder ter o papel principal. Então eu não quero. Eu quero ter o papel principal. O papel principal é de Deus. O papel principal é de Cristo. O papel principal é do Espírito Santo. Nós somos coadjuvantes. Nós somos cooperadores. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque é muito bom ser discípulo de Jesus. E é muito maravilhoso fazer discípulos de Jesus. Então, Deus usa o seu povo, ele usa a congregação, ele vai usar os santos, homens, mulheres, todos que possam abrir os seus lábios, proclamar esta palavra no poder do Espírito Santo. Os discípulos serão usados de diferentes maneiras, em diferentes contextos, em diferentes oportunidades, com diferentes dons, mas todos com a mesma responsabilidade. Claro que alguns são pastores, outros são mestres, mas todos nós somos discípulos. E aí, irmãos, eu preciso trabalhar aqui, porque a hora passa muito rápido, um fator maravilhoso para quem é discípulo, pessoas cooperadoras de Deus, é que nós não apenas falamos, nós não apenas proclamamos, mas nós vivemos e praticamos a palavra do Senhor. E é aí, irmãos, é que a gente vai ver um diferencial maravilhoso daquele que vive e pratica a palavra e daquele que apenas ouve e não pratica. A Bíblia é clara ao dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E aí, irmãos, é que é maravilhoso, que enquanto você vai vivendo e praticando, você que é discípulo vai sendo aperfeiçoado e aperfeiçoado também na maneira de fazer discípulos. Não é uma disciplina acadêmica ou teórica, como foi falado na nossa primeira aula, mas é um novo modelo de vida que busca obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Ok? O discipulado segue uma certa dinâmica que é apresentada nas epístolas. Imitação, personificação e o exemplo. Devemos ser imitadores, mas ao sermos imitadores, começamos a personificar, a trazer essa palavra na nossa persona, na nossa pessoa, e começamos a ser, de fato, transformados de fé em fé e de glória em glória, e passamos a ser o exemplo nessa
terra, como sal da terra e como luz desse mundo. Assim funciona essa dinâmica, nos transformando naqueles que vão resumir todo em uma palavra que é o amor. E aí a gente colocou para vocês aí que é um novo mandamento, de fato, os discípulos vão aprender, é a virtude e a motivação da nova vida transformadora, é essa mola que propulsiona a evangelização, esse amor para ver outras pessoas sendo redimidas, sendo perdoadas dos seus pecados. E, em último lugar, perseverar passo a passo. E aí, irmãos, o aprendizado de Cristo, ela é tanto um passo decisivo no início da sua caminhada, como uma série de etapas sucessivas ao longo do tempo que você vai permanecer como cristão, como discípulo de Jesus, que deve fazer novos discípulos. A vida cristã, ela é vivida com uma expectativa sofrida e perseverante. E aí, irmãos, a gente começa a aprender algumas coisas aqui. Muitos deixaram de ser discípulos que fazem discípulos porque sofreram nesse processo. Muita gente que, ao se dedicar ao fazer discípulos, sofreram e deixaram de fazer discípulos. Mas a vida cristã, ela é vivida com a expectativa sofrida e perseverante. Nós precisamos, irmãos, perseverar de fé em fé, de glória em glória. Eu tenho certeza que alguns de vocês já pensaram em desistir. Desistir de uma caminhada que, por vezes, não é discipuladora. Desistiram por causa de suas lutas, pensaram em desistir por causa dos seus problemas, mas muitos deixaram de fazer discípulos porque sofreram nesse processo. Mas a vida cristã, ela envolve. Olhe para Jesus. É sempre o nosso maior exemplo. Jesus sofreu, mas não desistiu de fazer daqueles homens que, inclusive, produziram algum sofrimento no próprio Senhor Jesus, mas ele não desistiu de fazer discípulos que seriam discípulos para fazerem novos discípulos. Persevere nessa realidade. Quando você começar a fazer discípulos, você vai ter muitas dificuldades, lutas, problemas, mas é perseverando que a gente é discípulo. E é perseverando que se faz discípulos. Como se faz discípulos? Com muita perseverança. E aí, esse mesmo quadrinho utilizado aí pelo pastor Márcio, estávamos no domínio das trevas e agora, indo para o reino do Filho do seu amor, isso é com perseverança. Ok? Então, aqueles que foram resgatados são resgatados e transformados para fazer discípulos. E você observou com a gente nessa noite como se faz discípulos. Se faz discípulos, irmãos, no poder do Espírito Santo, se faz discípulos proclamando a palavra de Deus, se faz discípulos sendo agente desse reino e se faz discípulos com perseverança, tá bom? Então, tá aí uma conclusão, proclamando a palavra de várias formas, orando pelo auxílio do Espírito Santo, lembrando que pessoas, eu e você, são cooperadores de Deus e perseverando passo a passo. Ok, gente? É simples assim. Nessa dinâmica, nós precisamos e dependemos totalmente do Senhor Deus, Espírito Santo. Tá ok? Eu quero orar com vocês, porque nós vamos ter aí daqui a pouquinho mais um sorteio. Mas antes eu quero orar com vocês sobre essa dinâmica de como fazer discípulos. E o desejo do meu coração é que você
viva essa dinâmica já. Não espere você ter o seu diploma de mestre, mas viva essa dinâmica simples, mas poderosa no Senhor. Quero orar com vocês, deixa eu tirar aqui o meu slidezinho aqui, ver se a Carol me ajuda aqui a como tirar esse slide. Stop share, ok, estamos aqui. Eu quero orar com vocês nesse momento, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós estamos reunidos, Senhor, nessa noite, com a proposta do entendimento de o que é um discípulo e como se faz um discípulo. É claro, Senhor, que nós temos conceitos, nós temos um material para aprendermos, para desenvolvermos, mas a verdade é que é o Senhor quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É o Senhor quem está salvando, é o Senhor quem está buscando, é o Senhor que faz discípulos. É na dependência do teu Espírito e na proclamação do Evangelho que surge um verdadeiro discípulo de Jesus, que crê que o nosso Senhor está vivo, ressurreto dentre os mortos, e que nele nós conseguimos perdão pelos nossos pecados e a redenção da nossa alma, do nosso ser, da nossa vida. Senhor, como aqueles esse chamado de amor, nos tornamos discípulos, seguidores. E o Senhor nos comissionou para fazermos novos discípulos, mas seguindo a mesma dinâmica. A dinâmica que o Senhor é o nosso Deus, o agente, aquele que realiza, aquele que opera. Que a tua palavra é que toca os corações. É que o teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nós somos apenas coadjuvantes, cooperadores nessa obra tão maravilhosa. Abençoe cada um dos teus discípulos que estão aqui presentes. E que o Senhor proporcione a todos nós a possibilidade de fazermos novos discípulos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.